Senhoras e senhores, boa noite. Com a proteção de Deus, eu, vereador Francisco Bernardo Mesomo, que presido a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Câmara de Vereadores de Serafina Correia, às 18h30 do dia 12 de julho de 2021, declaro aberta esta audiência pública que terá o objetivo a discussão do Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 do município de Serafina Correia. Convido para compor a mesa principal, então, o relator da comissão, Eleandro Moraes, que já se faz presente, o revisor, vereador Lídio Francisco Oldoni, contador do Poder Legislativo, senhor Micael, está presente. Comunico as seguintes presenças. Senhor Prefeito Municipal, excelentíssimo senhor Valdir Bianchetti, aqui presente. Presidente da Câmara de Vereadores, vereador Dirley Dama Cordeiro. Vereadores Faco, Jairo, Morgana, Daniel, Zé Bettinardi. Esqueci ninguém, acho. Tá. Também, por fim, cumprimento e agradeço a participação de todos os presentes e demais servidores do Poder Executivo e Legislativo. Ex-vereador aqui presente, vereador Jorge Tecchio, também do Serviço do Executivo, a Tatiana, e da imprensa que está chegando, o Thales aqui também. Boa noite. Dando início aos trabalhos, explico que o roteiro desta audiência pública contará com as explicações do contador do Poder Legislativo, senhor Micael, que apresentará o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025. Após os microfones, estarão à disposição das pessoas interessadas em fazer perguntas, solucionar dúvidas ou opinar sobre o assunto específico e único, ou seja, o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025. Todos deverão identificar-se e falar ao microfone, para que os pronunciamentos fiquem registrados nos arquivos da Câmara Municipal de Vereadores. Passamos, neste momento, a ouvir o contador do Poder Legislativo, senhor Micael. Então, boa noite. Vamos para a apresentação aí do Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025. O PPA, ele é um planejamento que ele é realizado a médio prazo. Nós então, estamos hoje aqui discutindo o quadriênio 2022-2025, e o PPA, ele estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal. Compete ao prefeito, então, encaminhar o projeto até o dia 31/8 do primeiro ano de mandato da lei orgânica, conforme a lei orgânica municipal. Ele foi encaminhado, né, então, e agora então, a gente está fazendo essa discussão. Ele é elaborado de acordo com o plano de governo, sugestões da população e manutenção e ampliação de ações e serviços existentes, comissão de orçamentos, e ele é aprovado pelos conselhos municipais da saúde, educação, assistência social, regime próprio de previdência do município, meio ambiente. Nele constam a previsão das receitas. A estrutura do PPA. O PPA ele contém programas que agrupam ações que visam solucionar um problema ou atender às demandas e às necessidades da sociedade. Um exemplo de programa ali é a segurança pública, indicadores. A gente tem, então, que avaliam esses programas. Um indicador ali, então, exemplo, câmeras de vídeo monitoramento instaladas. E um índice, 2021, nenhuma câmera instalada, 2025, 20 câmeras instaladas. Né? As ações. As ações, elas se dividem em projetos, atividades e operações especiais.
Os projetos são aqueles que têm um limite determinado do tempo. Então, a gente tem aqui um exemplo, a construção de uma creche, construção de pontes. Atividades, normalmente, são operações que são realizadas de forma contínua. Normalmente, são gastos com manutenção. Aqui a gente tem um exemplo, manutenção e desenvolvimento do ensino infantil. E operações especiais, elas não geram um produto e não geram uma contraprestação direta sob a forma de bens e serviços, como é o caso ali dos projetos e atividades. Aqui um exemplo é precatórios e os ressarcimentos. Dando seguimento à estrutura, né? Produto é um bem ou serviço destinado ao público-alvo, exemplo ali os poços artesianos implantados. A meta, a quantidade desse produto em determinado período, um exemplo ali, 3 poços artesianos por ano, e ela também pode ser a manutenção das ações e serviços existentes. Função é um maior nível ali de agregação das despesas, exemplo, reeducação, e subfunção é uma partição da função, aí nós temos como exemplo ali na educação, ensino infantil, fundamental, médio, profissionalizante. A projeção das receitas para esse quadriênio, então, é 2022, 78 milhões, 2023, 80 milhões, 2024 também 80 milhões, e 2025, 83 milhões. Um total de 323 milhões para esse quadriênio, e sempre na LDO e na LOA é feita uma reestimativa, então, desses valores. Aqui um resumo das ações aqui então, por secretarias, né? Gestão política, administrativa e de controle. Nós temos 7.820.000, esse é o valor para os 4 anos, né? Então, e o resumo das ações ali temos manutenção do gabinete do prefeito, aquisição de veículos, subprefeitura, controle interno, procuradoria jurídica, imprensa. Apoio administrativo às ações finalísticas do município, a gente tem um orçamento de 9 milhões para esses 4 anos. Gestão do RH, ampliação da estrutura administrativa, implantação de um arquivo digital, preservação de edificações públicas, publicidade. Controle financeiro e desenvolvimento tributário, a gente tem um orçamento ali de 5.925.000. Gestão dos recursos municipais, fiscalização e arrecadação de receitas, premiações e incentivos à emissão de nota fiscal. Gestão do Sistema Municipal de Saúde, nós temos um orçamento de 6.460.000. Gestão das ações e serviços de saúde, manutenção do Conselho Municipal de Saúde. Atenção básica, aquisição e manutenção de veículos para transporte de pacientes. Aquisição de imóvel, estruturação e informatização da rede de atenção básica, ações de educação e saúde, manutenção do Sistema Municipal de Saúde. Nós temos os agentes comunitários de saúde, o PIM, o Centro de Atendimento Psicossocial. Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, nós temos um orçamento de 22.265.000. Financiamento à assistência hospitalar, serviços ambulatoriais, hospitalares e especialidades. Nós temos SAMU, apoio e implantação da rede cegonha. Assistência farmacêutica, nós temos um orçamento de 4.420.000. Manutenção da farmácia básica, aquisição e dispensação de fraldas. Vigilância em saúde, nós temos um orçamento de 2.895.000. Ações da vigilância em saúde, enfrentamento de calamidades públicas e situações de emergência. Educação pública de qualidade, 72.236.000. Nós temos aqui a gestão da educação em conselhos municipais, construção de creche, ampliação e melhorias de escolas, aquisição e manutenção dos veículos de transporte escolar, construção e reformas de quadras e áreas cobertas, revitalização de bibliotecas, sustentabilidade das escolas, apoio a estudantes do ensino profissionalizante e superior, alimentação escolar, apoio sociofamiliar e inclusão social, nós temos um orçamento de 10.929.000,
Gestão da assistência social e manutenção de conselhos, ampliação da sede administrativa, implantação, manutenção de centro de inclusão produtiva, ampliação do centro de convivência e lazer do idoso. Nós temos a manutenção do CRAS, do CREAS, manutenção do Bolsa Família e CAD Único, acolhimento e proteção de famílias e indivíduos. Nós temos o Conselho Tutelar, obras e infraestrutura. Nós temos um orçamento de 19.180.000. Então, temos ali infraestrutura para a mobilidade urbana, ampliação dos abrigos de embarque e desembarque de passageiros, aquisição de máquinas e equipamentos, implantação de ciclovia, de praça pública, manutenção de vias urbanas, praças, cemitério municipal e capela mortuária, manutenção do saneamento básico, segurança pública. Nós temos a Concepro, implantação do vídeo monitoramento, construção de quartel de bombeiros, aquisição de veículos, manutenção e ações da Defesa Civil, iluminação e tecnologia. Nós temos um orçamento de 5.390.000, manutenção da iluminação pública e geração de energia solar. Desenvolvimento rural, nós temos um orçamento de 14.765.000, pavimentação no interior, construção de pontes, aquisição de máquinas e equipamentos, apoio a feiras e projetos de desenvolvimento agropecuário, incentivos à produção agropecuária, convênio com a Emater. Gestão ambiental, nós temos um orçamento de 8.665.000, gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, implantação, manutenção do viveiro municipal, implantação, manutenção de central de recebimento de podas, reflorestamento e ajardinamento de praças e passeios públicos, apoio a associações de proteção dos animais. Indústria e comércio, a gente tem um orçamento de 4.087.000, apoio a empresas e indústrias, aquisição de área, manutenção e infraestrutura dos distritos industriais, manutenção do Cine, do FGTAS. Habitação e desenvolvimento social, nós temos um orçamento de 2.410.000. Planejamento municipal, aquisição de áreas e infraestrutura de loteamentos populares, reformas e moradias. Promoção do turismo, desporto e lazer, nós temos um orçamento de 6.092.000. Apoio a eventos, festivais, associações esportivas, área coberta para eventos, implantação de espaços de lazer, desenvolvimento de esporte, manutenção dos espaços esportivos, do camping, do parque de rodeios, espaços turísticos e de lazer. Desenvolvimento cultural, a gente tem um orçamento aí de 4.940.000, apoio a associações culturais, reestruturação do Museu Municipal, realização de inventário municipal de edificações históricas, manutenção de espaços culturais, gestão do RPPS, nós temos um orçamento aí de 17.600.000, manutenção dos conselhos, comitês e grupos de trabalho, pagamento de inativos e pensionistas. E ação legislativa, nós temos um orçamento aí de 15.509.000, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção do prédio da Câmara, aquisição de veículo, aquisição de materiais para cerimoniais, capacitação e treinamentos, manutenção das atividades da Câmara, que foi definido ali 7% sobre a receita tributária, né? E encargos gerais do município, 14.880.000. Aqui nós temos amortização em encargos da dívida, compensação previdenciária, sentenças judiciais, contribuições ao PASEP, amortização do passivo atorial, e indenizações, restituições, multas, tarifas e outros afins. Reserva de contingência, nós temos ali um valor de 27.926.000, superávit, então, é a diferença entre as receitas e despesas, e reserva livre ali em torno de 2 milhões, possibilidade de utilizar para eventos imprevistos. Era isso. Não sei se tem alguma pergunta. Nós temos aí o projeto, né, ele foi encaminhado uma cópia para cada um dos vereadores, que acredito que tenham feito uma análise, né? E então, a partir de hoje, a gente abre o prazo para que sejam feitas emendas, né, pelos vereadores, caso vejam que exista alguma necessidade, né, de complementar algum projeto, alguma coisa que faltou do projeto que foi encaminhado pelo Executivo.
E fica aberto, então, até o dia 22 daí, para encaminhamento dessas emendas. Até, assim... 22 desse mês? Isso. Até em virtude que já fazem 2 anos que a gente está fazendo as emendas impositivas. Se futuramente, depois lá na LOA, vocês queiram fazer a destinação para alguma instituição, enfim, ele está atendido também no PPA, né? Então é bom já dar uma analisada agora para lá futuramente, lá na frente, você não ter problema também com isso. Então, abriremos espaço agora destinado aos questionamentos. Para cada pergunta, gostaríamos que as pessoas se identificassem para que constasse na gravação em áudio. Lembramos que as perguntas e opiniões devem se limitar ao assunto do plano plurianual para o quadriênio 2022-2025. As pessoas interessadas em falar terão um limite máximo de 2 minutos para elaborar suas perguntas. Então, está aberto as perguntas, se alguém queira se manifestar. Lídia Uldoni, pode fazer essa pergunta. Só um pouquinho, até que a Josiana organiza. Pode falar, vereador. Lídio Francisco Oldoni, vereador. Micaelo, uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. Ficou um montante mais ou menos de 80 milhões anuais. Deste montante, é somente recurso municipal ou tem a participação do Estado e da Federação, com recursos para os programas que estão andando e seriam implantados no município futuros? Olha, dentro do orçamento a gente recebe recursos do FPM, enfim, que vem da União, do Estado, mas eu acredito que basicamente são recursos do município, né? A gente tem um valor ali bem expressivo também, que é do RPPS, né? Que são recursos que, embora contabilmente ele conste no orçamento, o município ele não tem como... Esses recursos sim, não são como... da fatia do bolo do município. Nem os do RPPS, embora o município tenha aquele valor ali, ele vai gastar com as aposentadorias, pensões, sim, né? Então ele não é um recurso Mas, por exemplo, tratamento de média e alta complexidade na área da saúde. Sim. Tem recurso que vem federal. Eu não sei se ele entra também no montante. Quer saber se tu entra no montante dos 80 milhões? Ou se esse valor é somente recursos do município. Fonte do município. Sim, não, eu acredito que tem recursos também de... Certo, obrigado. Mais algum vereador quer fazer umas perguntas? Morgana, tudo certo? Eu acho que o Miquel foi muito bem, então... o Faco tem uma pergunta. Faco, vereador. Só um pouquinho, Faco. Faco, vereador. Não entrou bem essa pergunta do Lídio. Os recursos que os deputados mandam e que ele quis se referir, não está incluído na... Sim, isso sim. O das emendas, aí não. Não, né? Até porque as emendas... não tem como tu fazer uma previsão disso. Sim, né? não Então, tem a previsão, mas ela não consta... Não consta, aí não vai constar no orçamento. Né? Sim, não consta no orçamento municipal. Isso. Esse é o dinheiro do município. Sim, A arrecadação dos fundos do município. Sim. Isso. Então, seria isso aí. Obrigado. Mais alguma pergunta? Tudo certo? Tudo ok, prefeito? Então, nada mais. Encerradas as perguntas e considerações, declaro encerrada esta audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributações da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Coreia, que
que teve como objetivo a discussão do plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 do município de Serafina Corrêa. Agradeço a presença de cada um, ao Micael, que fez a explicação, e todos que se fizeram presente nesta noite. E convido para que permaneça para a sessão ordinária que acontecerá na sequência. Obrigado a todos e uma boa noite. Ah, né?